Lucas capítulo de número 5. Eu vou ler o versículo 5, Lucas 5:5, combinado? Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Esse texto é poderoso demais. Esse texto é lindo demais. Com certeza você já ouviu muitas mensagens, né? Você já leu muitos devocionais com base em Lucas capítulo 5. E é interessante esse ponto aqui que a gente chegou. Porque nesse ponto aqui, Jesus já havia dito a Pedro para pegar o barco e fazer o barco chegar novamente na parte funda. E nesse momento Jesus vai dizer para Pedro: lança a rede, lança a sua rede, Pedro. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão argumenta, Simão levanta a voz, se pronuncia, Simão vai argumentar. E ele argumenta com base em tudo aquilo que ele viveu na noite anterior. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, e aqui já tem algo poderoso, havendo trabalhado toda a noite. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu não tentei uma vez só, foram muitas tentativas. Quando Pedro diz havendo trabalhado a noite toda, Pedro também está dizendo com isso o seguinte: eu não tentei uma vez só, e por ter tentado uma vez e não ter conseguido eu desisti. Não, eu não desisti, mestre. Na primeira tentativa, eu tentei uma vez, não consegui. Eu tentei de novo, e tentei mais uma vez. Eu tentei a noite toda. Foram muitas tentativas e erros, muitas tentativas seguidas de frustração, muitas tentativas sem obter o resultado que eu esperava obter. Mas nessa fala, Pedro também está falando sobre a sua persistência, sobre a sua perseverança. Ele está dizendo: havendo trabalhado toda a noite, eu tentei muito. Foram muitas vezes, Senhor, que eu tentei. Você pode imaginar comigo quantas vezes Pedro, naquela noite, lançou aquela rede e puxou, lançou e puxou, lançou e puxou. Uma noite inteira, foram muitas vezes. Pedro é o tipo de gente que nos representa. Como assim? Pedro é como você, que tentou muitas vezes, mas não para, né? Você não desistiu na primeira, na segunda, na terceira, nem na 10ª. Você está aqui comigo nessa live, olha. Você é aquele tipo de pessoa que enquanto tem força está lutando. Enquanto consegue, faz. Enquanto você tem forças, você não abre mão de uma nova tentativa, mesmo que a tentativa anterior não tenha trago para você o resultado que você esperava. Quem sabe você passou o ano de 2023 inteiro em tentativas e frustrações, tentativas e frustrações. Quando Jesus chegou naquela praia, o texto vai dizer que Jesus viu 2 barcos e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pedro havia descido do barco e estava lavando as redes. Naquela noite, Pedro já não tinha força para tentar novamente, então naquela noite, Pedro disse assim, hoje não foi o meu dia, hoje não deu certo, mas o fato de estar fora do barco, lavando as redes, indica também um pensamento de Pedro: hoje não deu certo, mas amanhã eu vou tentar de novo. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Ele estava lavando a rede. A frustração de uma noite inteira de tentativas frustradas,
poderia ter feito Pedro desanimar de lavar a rede. Pedro poderia estar tão chateado, tão desanimado, a ponto de embolar aquela rede, jogar em um canto e ir para casa de cabeça baixa e frustrado. Mas o fato de estar lavando a rede era um indício de que no outro dia ele tentaria mais uma vez. Aí Pedro agora vê Jesus entrar no barco dele. Pedro desceu do barco e agora ele viu Jesus subir no barco. Quando Pedro desceu, Jesus subiu. E quando Jesus subiu, chamou Pedro para subir. Pegou. Quando Pedro desceu, Jesus subiu. E quando Jesus subiu, chamou Pedro para subir no barco. Pedro vai subir no barco. O Pedro que havia descido do barco, agora vai subir no barco. O Pedro que estava fora do barco lavando as redes, agora vai voltar para o barco onde Jesus estava. E ele vai ouvir a palavra. Jesus pede que ele afaste um pouco o barco da areia, porque de acordo com o contexto, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Alguém ligando aqui. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Eu acho interessante também. Acho que isso aqui é interessante. Isso já é uma outra live. Veio um estalo aqui agora, mas eu falo sobre isso aqui em uma outra live. Deixa eu voltar para Pedro. Porque Pedro está dentro do barco, agora Jesus prega, e depois que Jesus termina de pregar, a ordem é: coloca o barco agora na parte funda do mar. Pedro estava bem? Não. Claro que não. Pedro não estava bem, não. Assim como pode ser que tenha pessoas aqui nessa live comigo que não estejam bem. De repente você está aqui comigo nessa live querendo ficar bem. Você não estava bem. Antes dessa live começar, você não estava bem. Pedro estava bem? Não. Mas naquele dia, Jesus chamou ele para voltar para dentro do barco, afastar um pouquinho da praia enquanto ele pregava. E depois que ele pregou, ele ainda falou com Pedro: olha, agora pega o barco e coloca para a parte funda do mar. Pedro não estava bem, mas mesmo não estando bem, ele fez o que Jesus mandou fazer. Entendeu? Jesus sabia que Pedro não estava bem. Jesus sabia muito bem. Jesus sabe que você também, que tem alguém aqui comigo nessa live, eu não sei quem, mas Jesus sabe que tem alguém que está comigo aqui nessa live que também não está bem. E você estava pensando em desistir. Você estava pensando que não tinha mais jeito. Aí olha onde você foi parar. Nessa live. Vai para a parte funda, Pedro. Pedro não está bem, mas vai fazer o que Jesus está mandando. Tudo que Pedro queria aquela noite era peixe. Tudo que Pedro precisava naquela manhã era Jesus. No momento em que Pedro mais precisava de peixe, ele descobriu que o que ele precisava de verdade era de Jesus. Pegou? Eu não sei o que você está precisando. Perdão, deixa eu corrigir isso aqui. Eu não sei o que você pensava que estava precisando. Mas eu sei de uma coisa: o que mais você precisa de verdade é de Jesus. É de Jesus. Tem alguém enfermo aqui? Você está precisando de cura? Quem está enfermo precisa de cura. Quem está desempregado precisa do emprego. Quem está sozinho precisa de amigos. Quem foi abandonado precisa de um abraço. Quem está angustiado precisa de alívio. Quem está com medo precisa ser renovado, né? Quem está cansado precisa ser fortalecido. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus é tudo que você precisa. Pedro queria peixes, mas o que ele precisava de verdade era de Jesus. Aí Jesus vai dizer para ele:
lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes para pescar. Pedro olha para Jesus e diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a sua palavra lançarei a rede. Senhor, eu tentei pegar peixes aqui a noite toda. Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Nós tentamos a noite toda. Pedro está dizendo para Jesus tudo aquilo que ele passou naquela noite. Pedro, rapidamente, em questão de segundos, ele vai contar a Jesus tudo aquilo que ele passou naquela noite. Tudo que ele passou naquela noite, ele resume nisso. E qual é o resumo? Eu tentei e não consegui. Olha o resumo de tudo aquilo que ele viveu e de tudo aquilo que ele está sentindo. Eu tentei e não consegui. Será que tem alguém aqui também que pode pegar essa fala de Pedro e usar como sua? Dizer assim: parece comigo isso aí. Eu tentei e não consegui. Eu quis, mas não consegui. Eu me esforcei e não consegui. Eu lutei, mas eu não consegui. Ele conta para Jesus o que ele passou. Quem sabe, por algum segundo, passou pela cabeça de Pedro assim: ó, se eu contar para ele o que eu vivi, ele vai me dar uma outra ideia. Se eu contar para ele o que eu vivi, ele vai mandar eu fazer uma outra coisa. Mas quando ele conta para Jesus o que ele viveu, Jesus não mudou a ideia. Jesus não disse: ah, meu filho, eu não sabia, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar em outro lugar. Ah, meu filho, você me desculpa, então vamos levar esse barco para outro canto. Não. Mesmo sabendo de tudo que ele passou, Jesus não mudou de ideia. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: ter passado por aquilo que você passou não me fez mudar de ideia em respeito, em relação àquilo que eu preparei para você. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Ter passado por tudo que você passou, pelas suas dores, pelas suas frustrações, pelas suas decepções, pelas suas tentativas frustradas, não fez Jesus desistir daquilo que ele já havia programado para fazer na sua vida a partir desse momento. O plano de Jesus continua sendo o mesmo. O plano de Jesus continua intacto. Ele nem mexeu. Ele não mexeu em detalhe nenhum daquilo que ele programou para você hoje. E não adianta você tentar usar os seus argumentos para dizer que não vai dar certo. Usar tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, para dizer a ele, com base em tudo aquilo que você já viveu, que não dá para dar certo. Não tem como dar certo. Ainda que aquilo que ele está dizendo que você vai viver, o que ele está dizendo que você vai viver, é o oposto de tudo aquilo que você viveu. Porque a rede ficou lotada. Não encheu só o barco de Pedro, não. Encheu o barco dos outros também. Foi tanto peixe que encheu não só o barco de um, mas encheu o barco dos outros também. E como estava antes daquilo ali? Barco vazio. Então, qual é a realidade de Pedro? Barco vazio. E como ficou a situação? Barco tão lotado que, se ele não compartilha, o barco dele afunda. Então, no primeiro momento, ele não tem nada. E no segundo momento, ele tem tanto a ponto de ter que dividir. Não foi nenhuma opção.
Ele não dividiu porque ele era bonzinho. Ele teve que dividir, porque se ele não divide, o barco dele afunda. É estranho algumas coisas que Jesus promete para a gente. É estranho. É difícil, até de muitos acreditarem. Porque as muitas frustrações vai tirando de dentro de você a esperança de que vai dar certo alguma coisa. Você já sofreu tanta decepção ali, já foi tão frustrado ali, que não há em você mais esperança de que algo vai ficar diferente. Aí vem Jesus e diz, lança a rede. Lança a rede. Ou seja, vai ser diferente agora, Pedro. Não sei porque eu não estou conseguindo terminar a live. Eu estou precisando falar com você isso. Calma. Calma. Confia. Aguenta. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Você não vai continuar assim frustrado, decepcionado, angustiado. Calma, olha aqui para mim. Calma, vai ficar diferente. Essa história vai mudar. Essa situação vai mudar. Eu sei que parece que não, porque em todas as tentativas, todas as suas tentativas, você tentou porque você acreditava que ia ficar diferente, só que não ficou. Todas as vezes que Pedro lançou as redes naquela noite, ele acreditou que viria peixe, mas não veio. E essas muitas vezes que a gente acreditou e não aconteceu, acaba por roubar de nós a esperança de que agora vai funcionar. Por que agora vai nas outras não? Qual a garantia de que agora vai dar certo? Sim, todas as outras deu errado. A garantia é com quem você está. A garantia é de onde a palavra está vindo. A garantia é a boca que pronunciou. Ele conhece as suas frustrações, as suas dores, os seus medos, as suas inquietações. Mas nessa tarde já, ele está dizendo para você, lança a sua rede. Lança a sua rede. E quando você fizer isso, você vai descobrir que o que você precisava de verdade não era dos peixes. O que você precisava de verdade era dele. O que você precisava de verdade era dele. Por quê? Porque se ele diz, lança a rede, dá certo. Se ele diz, estenda a sua mão, como foi para o homem da mão mirrada, dá certo. Se ele diz para o coxo da beira do tanque de Betesda, levanta e anda, dá certo. Se ele diz para a mulher do fluxo de sangue, vai em paz, dá certo. Se ele diz para um Jairo, não temas, crê somente, dá certo. Se ele diz para um Bartimeu, vai, a tua fé te salvou, dá certo. Se ele diz para um centurião, nunca vi tanta fé em Israel, vai e seja feito conforme a tua palavra, dá certo. Se ele diz para uma mulher cirofenícia, vai e seja feito conforme a sua fé, dá certo. Então, qual foi a diferença? A diferença foi a boca que disse. Foi quem pronunciou a palavra. Naquele dia, Pedro descobriu que o que ele precisava não era dos peixes. O que ele precisava era de Jesus. Que quando eu estou com ele, tudo quando eu estou com ele, tudo que sai da boca dele se torna realidade na minha vida. Por mais que a minha realidade
esteja exatamente o contrário do que ele está dizendo. Mas o que sai da boca dele muda a minha realidade. Muda, transforma a minha realidade. O que Pedro precisava não era dos peixes. O que você precisa não é da cura, do emprego, do marido, do amigo. O que você precisa é dele. Porque tudo que sair da boca dele em sua direção vai transformar toda e qualquer realidade, dor, de sofrimento que você estiver vivendo. Eu não sei por que tomou esse rumo. Sinceramente, eu não acredito em acasos. Eu acredito em propósito. Está fazendo sentido para mim agora, porque eu não consegui chegar aqui 7 horas. Está fazendo sentido para mim agora, porque que depois eu disse, olha gente, 7h30, e também não consegui 7h30. Está fazendo sentido para mim aqui agora. Porque se eu tivesse feito a live 7 horas, você não teria escutado isso. Se eu tivesse feito a live 7h30, você não teria escutado isso. Mas como eu entrei meio-dia, olha você aqui. Tudo fez sentido para mim agora. Tudo se encaixou, esclareceu na minha mente o porquê de eu não ter conseguido. E por alguns momentos eu fiquei chateado por não ter conseguido. Perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter ficado chateado, por não ter conseguido. Deus é perfeito, gente. Ele é perfeito. Vamos orar? Tem alguém aqui que precisa voltar para o barco. Tem alguém aqui que estava precisando ouvir isso. Tem alguém aqui que... Que coisa. Jesus decidiu falar com você. Tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra? Tem alguém aqui que está dizendo assim, apóstolo, essa palavra era para mim. Eu estou afastado, mas eu volto hoje. Eu estava desanimado, mas eu me levanto hoje. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que vai dizer assim, olha, eu estava com medo de tentar de novo. Olha aí. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Lindo. Vamos orar? Uau! Meu Deus! Meu Deus! Uau! Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Estou impactado, gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor. A palavra é só essa. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Naquele dia, Senhor, ficou claro para Pedro que o que ele precisava mesmo era do Senhor. Hoje ficou claro para cada um de nós aqui, de fato, que o que nós precisamos mesmo é do Senhor. Porque tudo que sai da boca do Senhor na nossa direção se torna uma verdade na nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que sai como um verbo na nossa direção se torna em questão de instantes palpável. Pedro viu isso na prática quando ele puxou aquela rede. Resultado, onde antes foi decepção, fracasso e humilhação. Eu quero te agradecer, porque debaixo dessa unção que nós
estamos sentindo, debaixo dessa atmosfera espiritual que o Senhor proporcionou nessa live. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo curadas. Tem gente aqui, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está curando. Essa rede não fica vazia mais. Tem gente aqui, Senhor, que o Senhor está renovando. Essa rede não fica mais vazia. Tem gente aqui, Senhor, que o Senhor está agora transformando, levantando. Essa rede não continua vazia. Não continua vazia. Não continua vazia. Obrigado. Obrigado por ter nos proporcionado isso. Obrigado por estar conosco. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado porque a gente encerra essa live dizendo: "Oh Deus, o que foi isso?" Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.